Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. Nós estamos dando continuidade à leitura do livro Conflito e Paz. Vamos retomar na página 124. Exemplo, um rapaz agressivo. Lembrando que os nossos encontros ocorrem todas as terças-feiras, às 20h30, e eles ficam gravados no YouTube, no canal do Hamilton Plácido da Rosa. Temos também no Facebook e no Telegram o grupo Direito Sistêmico, grupo de estudos, e lá normalmente nós compartilhamos, além dos vídeos, outras informações sobre as obras do Bert Helling, discussões, às vezes dúvidas. E nós estamos caminhando para o final desse livro, e em breve nós iremos começar com a leitura do Amor à Segunda Vista. E é isso. Temos como leitora hoje a Cláudia e estamos sob a orientação do Renê. Muito obrigada e, Renê, passo para você. Obrigado, Helena. Até em relação ao próximo livro, é um livro fácil de encontrar nas livrarias. Qualquer coisa vocês podem procurar na editora Atman, mas eu achei inclusive no Mercado Livre. Então, né, pessoal que já quiser ter esse livro, tem aí uma semana na encomenda, já vai chegar, é rapidinho. E também a Dilena está fazendo aí um Instagram, o nosso, né, grupo de estudos aqui, e inclusive está tendo uma enquete aí para o próximo nome, né, desse grupo ou da página do Instagram. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Dilena, nesse sentido, ou se a gente segue. Tá bom, vamos seguir. Qualquer coisa, vocês vão lá no grupo do Facebook, né, de Grupo de Estudos de Direito Sistêmico, e tem a enquete lá. Né? Então, vamos começar com a leitura. Cláudia, por favor. Desculpa. Exemplo, um rapaz agressivo, do curso Cresça e Floresça, querido filho. Idstein, Alemanha, 2004. Cal. Trata-se de um rapaz da 6ª série. Está no programa de integração, com ênfase no desenvolvimento emocional e social. Mudou-se para a nossa escola por razões disciplinares. Antes que fosse expulso da outra escola, nós o aceitamos. Agora ele se comporta de uma tal maneira que corre de novo o risco de ser expulso. Hellinger. Isso basta. Vamos olhar para esse rapaz. Por meio de seu representante, teremos imediatamente as informações essenciais. Cal. O pai é psicótico depressivo. Hellinger. Vamos examinar isso agora. Hellinger escolhe um representante para o rapaz e deixa que ele se posicione. O representante do rapaz olha para o alto e abre os braços. Assim fica por um longo tempo. Então, suas mãos começam a tremer fortemente. Hellinger escolhe 8 representantes dos antepassados homens e lhes pede que se deem as mãos, formando um círculo em torno do rapaz. O rapaz continua a tremer fortemente nas mãos. Ele recua alguns passos. Os antepassados se enlaçam pelas costas, estreitando o círculo. O rapaz se ajoelha. Também os antepassados se ajoelham. O rapaz inclina a cabeça. Os antepassados pousam nele uma das mãos. Desculpa, deixa eu dizer. Hellinger escolhe 2 outros homens e os coloca frente a frente. Um deles, como mais tarde se revelará, é o pai do rapaz. O outro é um outro antepassado. Hellinger pede aos representantes dos antepassados que se levantem e abram o círculo. Ele inclui o rapaz no círculo e pede que todos olhem para os 2 homens que ainda estão do lado de fora.
Os representantes, junto com o rapaz, movem-se lentamente em direção aos dois homens e os incluem também em seu círculo. O rapaz e alguns outros antepassados se inclinam profundamente, porém um dos representantes recua, Hellinger apontando para o representante que estava fora. Ele é o pai. O rapaz vai ao encontro de seu pai. Eles se abraçam. Hellinger pede aos outros representantes que façam um círculo firme em torno do antepassado que se retirou. Este fecha os olhos e leva a mão ao coração. O rapaz, junto com o pai, olha na direção dele. Hellinger para o grupo. Agora o trauma voltou ao seu devido lugar. O rapaz está livre. Os representantes dos outros antepassados apertam ainda mais o círculo em torno daquele antepassado. Hellinger para aquele antepassado. Abra os olhos e olhe para cada um. O antepassado começa a soluçar em alta voz e cai de joelhos. Os outros antepassados se ajoelham perto dele. Depois de algum tempo, ele se acalma e se deita no chão. Alguns dos antepassados o amparam e se deitam ao seu lado. Depois de algum tempo, Hellinger pede que os outros antepassados se afastem. O pai continua a abraçar pelas costas o seu filho. Hellinger aponta para o antepassado que está deitado no chão junto com os outros. Ali está a reconciliação que devia ser feita. Agora todo o sistema ficou em paz. Os que estão deitados no chão podem consumar a sua morte. Tudo pode ser esquecido. Para o representante do filho, como você se sente? Filho, aqui eu me sinto muito seguro, mas não posso chegar perto dos outros. Hellinger, exatamente, para os representantes. Muito obrigada a vocês todos. Para Cal, aqui vimos o que é a força dos homens. Creio que você sabe o que ainda deve ser feito. Agora isso vai atuar por si mesmo. Tudo de bom para você e o rapaz. Para o grupo. O que vimos é um sistema psicótico. Já sabíamos que o pai é psicótico. O filho, naturalmente, também era. Continua. O que significa psicose? Já é tempo de honrarmos aqueles que denominamos psicóticos, e especialmente os que diagnosticamos como tais. Pois a psicose não é uma doença nem uma culpa, é uma tentativa de juntar o que não pôde se compatibilizar no sistema, especialmente um perpetrador e sua vítima. Eles não se juntam nesse sistema. Por isso, o sistema só encontra sua paz quando eles também se aproximam, pois não existe, afinal, uma ligação mais estreita do que o assassino e sua vítima. A reconciliação entre eles é o paradigma de toda reconciliação. Somente aqui se mostra o sentido último de uma reconciliação. Nela, a culpa não importa mais. Já não existe diferença entre bons e maus, perpetradores e vítimas. Diante de um poder superior, existem apenas pessoas que, nesse conflito, foram tomadas a seu serviço. O psicótico experimenta em si os lados antagônicos. Em sua alma, ambos estão presentes, o assassino e sua vítima, porém não reconciliados. Por isso ele está perturbado. Por meio desse trabalho e desses movimentos de alma, como os denomino, podemos ajudar esses dois lados a se compatibilizarem. Então, todo o sistema fica curado. Não apenas aquele rapaz, mas também seu pai e muitas gerações anteriores, que provavelmente também foram psicóticos. A consciência moral opõe-se a isso. E sempre existem pessoas que, em sua boa consciência, se indignam contra o assassino.
Elas não toleram que um assassino, um criminoso, também seja acolhido no todo com os mesmos direitos. Desprender-se dessa boa consciência e, ultrapassando essa moral, reconhecer a todos num nível superior como igualmente bons e tomados a serviço, é a grande realização que exige de nós a consideração desses contextos e a recompensa que ela nos proporciona. Adendo. Voltei a encontrar Cal 3 meses depois. Ele me informou que na mesma tarde, depois da constelação, houve uma reviravolta na casa do rapaz. Desde então, seu comportamento mudou totalmente e sua agressão cessou. Contudo, há pouco tempo, ele voltou ao comportamento anterior. Ok, Cláudia, obrigado pela leitura até aqui. Vou abrir, então, uma reflexão, né? Interessante essa configuração que Hellinger traz para essa constelação, né? Esse círculo, né? Quem assistiu Uma Nova Mulher vê que o facilitador lá, o Zanon, ele faz a fileira dos antepassados, né? Isso foi uma coisa que a gente viu o Hellinger fazer algumas vezes, né? Colocar a primeira, segunda, terceira, quarta geração, apoiando, de repente, um filho, um neto. E aqui a gente tem um círculo, e é muito interessante isso. Acho que a Cleusa vai lembrar, a Regina talvez também lembre, o Peter Spelter, ele trabalhava muito com círculos, com cordas, né, para trabalhar o dentro e o fora. E muitas vezes, quando num sistema você teve uma segregação, você teve uma exclusão, você tem os que estão dentro e os que estão fora. E os que estão fora querem entrar e os que estão dentro não deixam os de fora entrarem. E para quem lembra daquele texto, nós já lemos ele algumas vezes aqui em diversos livros do Hellinger, né? Quem pertence à família. E se eu não me engano, no quarto ou no quinto verbete estão os assassinos, né? Então, se em relação ao sistema da Helena, por exemplo, eu cometi um assassinato, eu derramei sangue. Então, esse sangue derramado implica que eu tenho uma dívida para com a Helena, e a Helena é como se a Helena fosse para o meu sistema, fosse puxada para o meu sistema e eu para o dela, né? Existe uma inversão, uma troca, né? É um emaranhado, né? E esse emaranhado, ele precisa dessa reconciliação que o Hellinger fala, que é o reconhecimento, né? Da vítima e do perpetrador, do fato ocorrido e de que, sim, houve algo. Isso não pode ser escondido. E aí, eu vou aproveitar agora e vou voltar com uma pergunta que a colega Vera fez, né? Eu não vou entrar de novo na temática, né, Vera? Mas fala dessa questão, né, do perpetrador, do mal, né? E muitas vezes aquela coisa, não, o mal tem que ficar fora. Só que muitas vezes o mal está dentro. Quem ficou fora foram as vítimas, né? Que foram excluídas, que foram por causa da dor, por causa do medo, por causa da vergonha, foram excluídas. E muitas vezes o assassino está dentro. Ou ele está corroendo o sistema por fora, do lado de fora. Então, aqui a gente viu uma dinâmica bem específica, né? E depois o Hellinger entra na temática da psicose, né? Que a gente também encontra em alguns livros dele, Um Lugar para os Excluídos, o Amor do Espírito na Hellinger Science, A Simetria Oculta do Amor, né? Em alguns ele cita, né, a questão da psicose. E o Hellinger fala que a psicose não é uma questão do psicótico, é uma questão do sistema. Então, a doença,
da psicose não é do indivíduo, ela é do sistema inteiro. Então, a gente não fala do René psicótico, a gente fala da constelação familiar do René psicótico, né? Que é, inclusive, da onde vem esse termo, né? Constelação familiar. Né? Na psiquiatria, a gente se referia muitas vezes a um paciente psiquiátrico e à constelação familiar que o precedia. E muitas vezes a gente percebia que aquela psicose, aquele autismo, aquela esquizofrenia não era a primeira manifestação psiquiátrica daquele sistema. Então, se a gente olhava para os pais, se a gente olhava para os avós, se a gente olhava para os bisavós, a gente tinha outras aparições, outras repetições no sentido psiquiátrico. E o Bert Hellinger percebe que muitas vezes essas famílias trazem um segredo, trazem um evento, um trauma, um episódio, às vezes, de assassinato intrafamiliar. Algo grave que aconteceu entre, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira aqui que talvez para o brasileiro fique mais palpável, né? O cunhado corintiano acaba brigando com o cunhado são paulino e no meio de uma briga o pior acontece, né? E agora imaginem a situação de uma família de repente judia, uma família cristã, de uma família islâmica, de uma família muçulmana, e a gente sabe que existem misturas, né? As famílias se juntam e às vezes existem conflitos de sangue entre os familiares. Aqui no Brasil a gente tem, né, muita questão de mistura, inclusive étnica, e muitas vezes a gente tinha, por questões de preconceito, né, de racismo, assassinatos intrafamiliares. E se isso é encoberto, se isso é escondido, seja por vergonha, seja por culpa, seja por medo, isso tem um efeito sobre os que vêm depois, sobre as próximas gerações. Às vezes, nessa doença que se manifesta, como a psicose, como às vezes o autismo. Lógico, essas são as reflexões de Bert Hellinger. Cada caso tem que ser avaliado em sua particularidade, em seu contexto específico. Como a gente vê aqui, ele afirma, né? O que vimos é um sistema psicótico. Já sabíamos que o pai é psicótico. O filho naturalmente também era. Quando ele fala naturalmente era, porque viram isso na constelação, né? Não que, como médico ou como psicólogo, eu afirmo isso, né? Que uma pessoa que é psicótica naturalmente vai ter um filho psicótico. Não é isso, a gente não segue essa linha, né? Cada caso tem que ser verificado. E muitas vezes, em algumas famílias que têm o cliente psicótico, essa manifestação ela acaba trazendo à tona um conflito muito antigo, uma reconciliação que não foi feita, e às vezes o movimento cessa com aquele paciente. Às vezes a gente vê que o sacrifício foi pago naquela geração, né? Logicamente que aqui eu também estou falando de maneira bem genérica, né? A gente tem que avaliar em cada caso. Mas eu já observei alguns quadros assim, que foram vistos pela constelação, né? Ou seja, eram pacientes que eram acompanhados por psiquiatria, por psicologia, e que também buscaram aí a constelação familiar como um olhar a mais. E em todos os casos que eu pude acompanhar, a gente teve uma diminuição nos sintomas, uma diminuição na agressividade, uma diminuição, às vezes, em algumas alucinações e na qualidade dos delírios. Os delírios não deixavam o cliente tão fora do ar, né? Então, é uma percepção sutil. Logicamente que isso teria que ser, de repente, pesquisado mais a fundo, né? Ser verificado mais vezes, mas posso afirmar que eu observei que realmente existe uma mudança, né? No antes e no depois. A gente observou aqui no Brasil, uma vez,
a professora Angélica Olveira, né, do CUDEC, né, da Pedagogia Sistêmica. Ela estava trabalhando com uma criança que era muito instável em sala de aula. Ela tinha repentes onde ela gritava, ela derrubava tudo, ela brigava com todo mundo. E quando se coloca isso na constelação, se coloca o pai e a mãe e a menina no centro. A menina, quando olha para a mãe, ela fala: eu não consigo ver minha mãe. Eu consigo ver meu pai, eu não consigo ver minha mãe. E aí a Angélica Olveira duplica, coloca outro representante do lado da mãe, né? Como se fossem duas pessoas. E aí a menina fala: agora eu estou vendo minha mãe. E aí a Angélica Olveira fala: é possível que a gente tenha uma bipolaridade aqui, né? E que a criança reagia, né, a esse quadro presente na estrutura familiar. No caso dessa constelação, né, não era um diagnóstico, mas a Angélica Olveira colocou a menina ao lado aí do pai, que era uma figura firme, uma figura estável, né, porque a instabilidade da mãe levava essa menina a ficar, ela não conseguia se focar, ela não conseguia fixar, né? Logicamente que em nenhum momento na constelação nós invalidamos, né, os métodos tradicionais, os tratamentos tradicionais. A Angélica Olveira fez essa ressalva. Toda vez que a gente tem treinamento aqui com o Stephen Hausner, que trabalha com essas temáticas, ele faz essa ressalva, quer dizer, não se trabalha com esses pacientes psiquiátricos sem ter a certeza de que eles estão em acompanhamento, né? E muitas vezes a gente nem trabalha diretamente com eles, a gente trabalha com os pais ou com o responsável por aquele cliente, porque eles acabam tendo uma estrutura muito lábil, né, muito delicada, né? Então tem que se andar com muito cuidado aí. Mas a gente tem aqui uma exposição teórica bem interessante do Hellinger em relação à psicose, né? Então, um crime, um evento que ceifou membros de um sistema familiar, e enquanto isso não é reconciliado, enquanto isso não é solucionado na família, os descendentes seguem nesse sofrimento instável da psicose, né? Já falei desse filme aqui, volto a falar, brasileiro, Abril Despedaçado, né? É um filme que fala de uma briga de clãs, e ele é ótimo para a gente falar exatamente disso, quer dizer, essa rixa de sangue, né? A gente sempre ouve o Hellinger falar aí de Segunda Guerra Mundial, tal, tal, tal. Aqui no Brasil a gente tem N exemplos, aqui, o contexto aqui é outro, né? E o contexto aqui ele é étnico, né? E os conflitos étnicos aqui são muito fortes e são muito presentes. A gente não está falando de 4 gerações lá atrás, não. A gente está falando, às vezes, dessa geração aqui, né? Então, são questões muito presentes e que machucam as pessoas, que causam né, lesões por abuso moral, verbal, físico, e às vezes levam a esse extremo, né, como o assassinato. Recentemente, a gente teve uma história aqui no Brasil, em São Paulo. Eu não sei exatamente os detalhes, mas também o essencial é o seguinte: um motoqueiro bateu aí no retrovisor de uma Porsche, e o rapaz da Porsche foi lá e atropelou o motoqueiro, né? Então, um rapaz de 24 anos num Porsche atropelou um motoqueiro de 21. Do ponto de vista sistêmico, a gente tem aí né, um derramamento de sangue, quer dizer, não dá para você substituir essa perda, né, de um jovem de 21 anos, ainda mais por um motivo torpe desses. Você perdeu o retrovisor, eu vou te matar porque você levou meu retrovisor, né? Até do ponto de vista do direito, se falou, olha, existe um dolo, né, que é a intenção de matar, só que eles falaram, é um dolo eventual, né, até porque houve um impulso, né, houve uma fúria aí, né, e eles usam inclusive esse termo, né, de fúria de trânsito, né, que a pessoa, por causa da fúria, ela agiu de maneira inconsequente.
do ponto de vista do sistema familiar, dos sistemas familiares, tendo dolo ou não tendo dolo, a consequência existe, né? Então, existe uma dívida, e eu vou pôr com aspas bem grandes, porque isso não é uma dívida clara, entre um sistema e outro sistema. O sistema perpetrado e o sistema do perpetrador, né? E essa dívida, esse sistema, então, vai ficar trabalhando entre si. E a gente sabe que, às vezes, até mesmo em acidentes de automóvel, né, onde não houve dolo, né, onde foi por causa de óleo na pista, tal, a pessoa que estava envolvida e que sobreviveu se sente responsável e, muitas vezes, se sente responsável junto à família da vítima. Busca a família da vítima e tenta se retratar, né? Então, a gente está falando de um movimento que tem a ver com uma postura, né? Não só uma culpa, mas algo muito mais profundo entre sistemas, né? Então, vale a pena esse texto, Quem Pertence à Família. Eu depois vou mandar para a Dilena aí o link, e aí ela posta no grupo, né? Porque tem tudo a ver esse texto de Quem Pertence à Família com essa questão, né, da psicose e dessa doença transgeneracional. Isso, né? Tem um vídeo também do Bert Hellinger no YouTube, onde chama, né, Jill, o trauma transgeracional, e se trata de uma questão de esquizofrenia. Inclusive, a forma como o Hellinger procede é diferente dessa forma aqui, porque é outro caso, é outro contexto, né? Então, é interessante a gente observar como ele muda aí a forma de lidar com os casos a partir da maneira como ele se mostra. Alguém gostaria de fazer uma colocação, tirar uma dúvida ou questionar de uma outra forma essa leitura feita aí pela Cláudia? Por favor, Camila, pode abrir seu microfone. Boa noite, Renê. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Me chamou a atenção aqui, nessa constelação, que é algo que eu já tinha visto em umas constelações do Juan. Eu tive um workshop com ele ano passado e eu vi que em dois casos separados, duas constelações distintas. Uma de uma mulher que tinha um movimento interrompido com a mãe, e a outra de um homem que tinha um movimento interrompido com o pai. E eu ia até fazer essa pergunta para o Juan, mas aí eu vou aproveitar para te perguntar aqui agora. Ele trouxe, no caso da mulher, 8 representantes femininas para ajudá-la a se descolar do trauma. E para o homem, igualmente, foram 8 representantes masculinos. E aí me chamou a atenção que aqui nesse caso o Bert traz 8 representantes masculinos da ancestralidade dele, né? E o 8 o numeral que representa o infinito, né? Então isso me chamou a atenção. Eu queria tirar essa dúvida, assim, do que é isso? Tem alguma questão específica dessa representação, desses 8 representantes? Sim, sim. Eu te sugiro, até, Camila, quando você tiver a oportunidade, faça essa pergunta para o João Garriga, sim, né? É muito interessante ouvir a resposta dele. Eu imagino que seja porque, assim como o Stefan, João acompanhou por muitos anos Bert Hellinger, levou ele muitas vezes lá para o Instituto Gestalt. Então, provavelmente ele viu o Hellinger fazer isso diversas vezes. E aquela coisa, assim como eu muitas vezes trago referenciais aí do Peter Spelter para os meus workshops, né? O João traz aí do Hellinger. O Hellinger, muitas vezes, quando ele fazia a fileira de ancestrais, ele usava o número 7, né? E ele fala em vários livros de 7 gerações. Inclusive, ele falou durante a constelação tradicional, isso depois muda, mas ele falava que até 7 gerações um trauma, uma questão interferem de uma geração até outra. Então, pode ser que a 7ª geração sua esteja interferindo em você hoje. Ou seja, você está resgatando uma coisa de 7 gerações atrás, porque talvez hoje você tenha maturidade e recursos
para fazer o que os seus ancestrais não puderam, né? Aí a gente fala, tá, mas é 8? Pois é, ele está colocando uma geração a mais. E aí a gente tem exatamente isso. Às vezes, os 7 estão presos ainda naquela. Ia usar a palavra nhaca, é uma palavra ruim, naquela dívida, né? Naquela dívida transgeracional. E o 8º, e aí eu vou chutar o neto, né? Um neto, um bisneto, um tataraneto, que de repente ele vai olhar para trás, né? Ele vai olhar para trás, eu vou pegar aqui o retrato de Dorian Gray, né? Então, no livro aí, né, de Dorian Gray, o rapaz é homossexual, quer dizer, ele é bissexual, tal, e tem toda aquela coisa de... Ele é rico, mas ninguém pode saber, tal, e depois a gente sabe que o próprio escritor, ele confessa, né, que ele é Dorian Gray, né, que aquilo é um retrato autobiográfico, e que ele é gay. E aí ele é preso, condenado, né, na Inglaterra, e ele morre por se declarar homossexual, né? E aí a gente pensa na geração atual, né? Uma criança olha para isso e ia falar, mas por que ele foi preso? Não, porque ele era homossexual. E daí? Quer dizer, hoje, isso tem um contexto completamente diferente, uma forma de lidar com isso completamente diferente, inclusive uma leveza outra. Isso não invalida o sacrifício que aconteceu, mas a gente tem um recurso hoje que é um recurso sem esse julgamento, sem esse preconceito. Então, provavelmente, esse tataraneto, bisneto e tal, ele estenderia a mão e falaria, olha, tá tudo bem, eu tô aqui e você não está excluído do meu coração. Você pode amar quem você quiser, você pode estar com quem você quiser, que você é meu tataravô com muito orgulho, com muita honra. E talvez esse tataravô, o filho e o neto tivessem vergonha, né? Tipo, não, porque ele era um pervertido, ele foi preso porque era um pervertido. Quer dizer, aí você acaba reforçando esse estigma e acaba reforçando a pessoa que está fora do círculo e que quer entrar, mas não pode. Não, você não pode entrar, né? Você é um criminoso, né? Então a gente está falando aqui, no caso da psicose, o Hellinger está falando de algo que é intrafamiliar, né? Então, logicamente, a gente tem esses crimes que são extrafamiliares, né? De repente um acidente, uma guerra, um assalto, né? Recentemente teve aí um jovem que morreu por causa do celular aqui em São Paulo, quer dizer, mesma situação, quer dizer, um motivo torpe, mas você tem essa consequência, só que o Hellinger aqui está falando de algo que aconteceu dentro do sistema, né? Então, dentro do sistema, por algum motivo que para o sistema é grave, quer dizer que vai contra a ordem daquele sistema, o transe familiar daquele sistema, quer dizer, você não pode ter esse casamento, você não pode ter essa dívida, você não pode ter essa crença. Se você fizer isso, a gente vai te matar. Você vai perder teu pertencimento dessa forma. Só que isso macula o sistema inteiro, né? Porque toda vez que você tem isso no sistema, que você tem essa cisão, ou, como a gente fala no caso da psiquiatria, uma dissociação, você tem um lado que diz sim e você tem um lado que diz não. Você tem um lado que gostaria de abraçar e você tem um lado que está atacando. E aí um psicótico, muitas vezes, ele tem dentro de si essas forças, né, do perpetrador e da vítima. E no caso a gente está falando, por exemplo, na esquizofrenia, de várias ocorrências nesse sentido. Quer dizer, não foi um assassinato intrafamiliar. Foi um incidente que causou outro incidente, que causou outro incidente, né? E aí vai longe. Eu gosto de pegar aqui o exemplo do Romeu e Julieta, de Shakespeare, né? Porque é uma tragédia.
né? E aí a gente fala o primogênito de uma família e a primogênita de outra família não podem viver seu amor. Eram duas famílias que se odiavam, né? Era uma rixa de sangue. E os dois se amam. E aí os dois morrem. E quando os dois morrem, as duas famílias estão juntas no cemitério, chorando seus primogênitos. Ou seja, o sacrifício desses filhos uniu novamente a família. Só que a gente sabe que no começo de Romeu e Julieta, Shakespeare fala que essa rixa de sangue, ela era de muitas gerações, né? Ou seja, de repente, dois solucionaram. Só que, o que será que esse suicídio, né, de Romeu e de Julieta, né, porque foi um desencontro aí, depois acabou sendo um suicídio, gerou depois nas gerações futuras? Shakespeare não olha para isso, mas a gente tem uma reconexão das duas famílias através da dor e do luto, e aí a gente tem um outro emaranhado, né? Quer dizer, um amor a partir da morte. E aí os escritores ultrarromantistas, eles adoram isso, né? O amor que leva à morte, o amor até as últimas consequências, e isso são as ordens do amor, né? Qual que é essa dinâmica de vinculação no seu sistema familiar? E por isso que eu acho esse filme brasileiro, Abril Despedaçado, nesse sentido tão bonito, porque ele é um amor muito cru, muito cruel, cru e cruel, e ao mesmo tempo é um filme cheio de poesia, porque ele fala de um que fala, eu não vou fazer parte disso, só que isso tem um preço caro, né? Você pular fora da fila tem um preço caro. E aí, se vocês quiserem saber por que, vocês assistam o filme, que eu não vou dar spoiler, né? Mas ajudou, Camila, nesse sentido? Ok. Vera, por favor. Quando você citou várias questões psiquiátricas, você colocou autismo. Estaria dentro da mesma dinâmica? E tem algum Muda, motivo para que tanto autismo hoje em dia? tá. Muda um pouquinho, tá? Quando a gente pega aquele livro O Amor do Espírito, na Hellinger Science, ele faz uma distinção entre o esquizofrênico, o psicótico e o autista. Inclusive, eles estão em capítulos diferentes, né? No autismo, você tem uma segregação mesmo, você tem um bloqueio, algo, às vezes, um suicídio, sabe? Um suicídio intrafamiliar, e o autista, ele meio que tá ligado. Eu não quero fazer uma teoria disso, né? Mas uma recorrência de casos assim, onde essa criança, ela traz em si no corpo um segredo e um silêncio em relação a isso. Já no psicótico, você tem muitas vezes, principalmente o paranoico, uma fala. E uma fala e aquela coisa, vão me matar, tá chegando perto, vai ser assim, tal. Ele fala de cenas que estão dentro do corpo dele, ele fala de uma memória familiar. Esquizofrênico, ele traz muitas, né? Então, sim, as dinâmicas mudam, Vera, automaticamente também a forma como o facilitador vai lidar com isso muda um pouco. E a sua outra pergunta é uma coisa que a gente se questiona na psicologia, isso não tem nada a ver aqui com constelação, até porque em constelação a gente ainda está começando a olhar para isso. A gente tem, inclusive, uma autora brasileira que tem um livro que chama Autismo e Constelação Familiar, que é a Arlete de Gasperin, né? E ela estuda os relatos dos pais das crianças que estão no espectro autista. Mas respondendo a sua pergunta, quando eu me formei em 2000, nós ainda estávamos falando do autismo de Kanner, né? E aí a gente está falando de 1972, o psiquiatra, eu acho que é Leopold Kanner, que falava daquele autista que provavelmente vocês lembram, que passava na TV, que era uma pessoa que ficava fazendo assim e balançava, que é o que a gente fala de um autismo severo, né? Bom, de 2000 até 2010, a gente tem toda uma revolução aí na teoria da mente.
a gente tem uma evolução na questão biológica, Projeto Genoma, e a psicologia, ela integra, então, a neuropsicologia. E aí começam a se ter mais instrumentos finos para perceber certos diagnósticos. Então, se percebe que o autismo não é um autismo, existem níveis de autismo. E muitos desses níveis de autismo, eles foram subdiagnosticados, ou seja, eles não foram percebidos, eles foram confundidos, né? Então, não, essa criança é mal educada, não, essa criança é meio doidinha mesmo, não, essa criança é agitadinha, tal. Quer dizer, eram nomes, né, que, na verdade, estavam dentro de um espectro, só que não tinha como, naquela época não se tinha instrumento e recurso para perceber esses quadros. Hoje, evoluiu muito. Então, a gente está, inclusive, dos 4 anos para cá, Vera, a gente está tendo um boom aí de adultos que estão descobrindo que estavam no espectro autista, mas nunca tinham sido diagnosticados. Da mesma maneira, os TDAH, né? Muitos adultos que, com 40, 50, 60 anos, descobrem que têm esse quadro, né? E aí a gente hoje está falando de um termo, né, da neurodivergência, né? Então, dentro dessa neurodivergência, os autistas, a hiperatividade, déficit de atenção, dislexia, quer dizer, a gente está falando de vários quadros que entram nisso, mas isso é uma coisa muito recente, né? Não vou falar que tem a ver com mais assassinatos, não vou fazer essa relação, mas na saúde mental, a gente hoje tem mais recursos para perceber isso, e eu acredito que daqui a 10 anos vai ter ainda mais, né? Até porque, recentemente, eu até comprei aqui um, 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 um teste específico para trabalhar a questão do autismo tardio, né? Mas a gente tem poucos testes, né? Vão surgir mais, tem muita gente pesquisando e tal, e aí provavelmente a gente vai ter mais diagnósticos, né? E aí a questão é como que a constelação, então, vai lidar com esses novos diagnósticos, essas novas dinâmicas que vão aparecer aí, né? Até porque o Hellinger, ele não fazia uma teoria geral das coisas, apesar que muitas pessoas pegam, né, a obra de Hellinger, aí vai procurar lá anorexia e falar aqui, ó, o Hellinger está falando anorexia é porque a pessoa foi afastada do pai e ela tem uma mãe narcísica, pronto. E isso acontece em alguns quadros. A gente não pode falar que toda anoréxica tem essa ocorrência, né? Eu acho que aí é o mesmo erro que acontece com os livros do Rüdiger Daeker, né? A linguagem do sintoma, tal. Ele fala de uma dinâmica, né? Mas não é uma teoria geral, né? A Cristina Cairo, quando fala da linguagem do corpo, ela também fala de uma dinâmica dentro de um contexto. Aí você pega lá e fala, eu olho assim para a Helena, falo, a Helena está fazendo assim, esse dedinho aqui é a mãe, esse aqui é o filho. Não, calma, gente, calma. Eu não sei onde ela está, eu não sei o que está acontecendo com ela agora. Inclusive, ela não me pediu para ficar analisando a linguagem do corpo dela. Então, vamos por partes, né? Porque senão a gente começa a fazer um grande bololô aqui. Então, Hellinger é aquela coisa, a pessoa ia até ele, colocava a questão, e aí, como ele fez aqui, né? Ó, isso basta, vamos ver o que se mostra. E aí o Kahla ainda complementa, o pai é psicótico depressivo, né? Seja lá o que isso quer dizer. Né? Quer dizer, eu como psicólogo, eu sei o que é isso. Mas no campo da constelação, eu abstraio isso. Isso é só um nome. Qual que é a dinâmica disso no campo? Né? E muitas vezes a constelação, vocês sabem disso, ela não vai mostrar essa dinâmica. Vai mostrar outra. Vai mostrar outra coisa que é mais emergente, mais importante agora para o cliente ver, entrar em contato. Então, mais ou menos nesse sentido, Vera. Ajudou ou piorou?
vezes eu complico mais. Ajudou sim, obrigada. Mas essa é uma pergunta muito comum, tá, Vera? Né? Ah, então tem mais autista hoje em dia? Não, não. Não é que tem mais autista aqui. Muitos estavam subdiagnosticados e a gente não, né, não tinha nem como olhar. Aliás, né, se a gente pensar nos anos 1960, se você era muito esquisitinho, era você que tomava mais palmada na mão. Esse era o tratamento, era a solução. Né? Você ficava mais tempo no canto do pensamento, você era excluído às vezes mesmo. Né? Então, eu recebo às vezes aqui pessoas de 50, 60 anos que sim, estão no espectro ou têm quadros psiquiátricos que foram subdiagnosticados, né? Ah, não, ó, esse rapaz aí, ele é meio... Né, o pessoal usava esse termo, é horrível isso. Ele é meio retardado. Não, a pessoa não tem retardo nenhum. Você vai aplicar o teste cognitivo, a pessoa ela é muito inteligente. A questão é que a pessoa tem uma dificuldade relacional muito grande, tem uma dificuldade de comunicação muito grande, né? Então, lógico, e aí a gente precisa de toda uma avaliação, a gente precisa de tempo, às vezes precisa chamar a família para investigar com mais cuidado. Na constelação a gente não faz nada disso. A gente coloca no campo e deixa o campo mostrar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado como facilitador, como o nosso cliente vai ouvir o que a gente vai falar, porque às vezes o cliente vai achar que a gente está fazendo uma teoria, né, geral sobre a esquizofrenia. Na verdade, a gente está falando como a esquizofrenia está se mostrando nesse contexto, em relação a quem ela está nesse contexto. E aí vem uma máxima que a professora Cornélia Bonkamp usa muito nas constelações. Nunca esqueçam do tema. Em relação a qual tema o cliente está constelando. E às vezes aquele sistema é tão emaranhado que a gente se perdeu do tema já. O facilitador tem que prestar atenção para não se perder e para voltar a conectar com o tema que o cliente trouxe e ver como que aquela imagem que se mostra lá, aquela configuração, está atuando na alma desse cliente. E às vezes a gente tem que sentar do lado do cliente e falar, e aí, o que está acontecendo? Né? O que você está sentindo? A Karen Schober, ela parava a constelação, ela congelava a constelação, olhava para o cliente e falava, e aí, esse filme é seu? Faz sentido para você? Isso aqui é o filme da sua vida? Quando o cliente falava, não, não é meu filme, ela perguntava, mas você está conectado com alguma coisa? Quer dizer, ela verificava, né, onde a constelação estava e o que estava acontecendo. Porque às vezes o sistema é tão complexo, ele é tão encrudecido, que o cliente, em determinado momento, ele não consegue mais acompanhar. E é importante que ele possa acompanhar, que ele é o mais importante de estar junto. Né? Às vezes, o Hellinger fez isso muitas vezes, colocava o representante lá, via alguns movimentos e já parava a constelação. Não, nós já vimos o essencial. Né? Era bem pontual a constelação. Helena, por favor. Já que você mexeu com o meu dedinho, é, é mais uma experiência que eu tive nessa questão que a Vera trouxe, né, do autismo, da gente não fechar o diagnóstico, né, ter sintomas, né, ou tipo, para o autismo ser sempre a mesma dinâmica. E aí eu vou trazer um exemplo ao contrário. Eu participei de um workshop com o Renato Bertatti, e aí ele trouxe uma situação dele, pessoal, né? Começou a contar a história, tipo aquelas histórias que o Bert começava a contar, do nada, assim, nada é do nada. E aí, era que ele começou a contar, já veio um tom na minha cabeça assim, ó, presta atenção que é para você. E ele trouxe um sintoma dele e apresentou qual que era a dinâmica, né? Refletindo o que estava por trás. E eu estava com um sintoma que eu estava refletindo. Eu falei, o que tá querendo me dizer, né? E na hora que os sintomas eram diferentes. Ele estava com um problema no pé e eu nem sabia que tinha joanete, né? Eu tô há uns meses com joanete inflamado. Eu falava, gente, né? E na hora veio a compreensão. Eu falei, gente, tá aí, ó. No entanto, que quando eu tô lá em casa, meu joanete incomoda. Quando eu estou aqui em São Paulo, nem sei que ele existe, né? Então, muitas vezes vão ser sintomas diferentes, mas que tem uma dinâmica também parecida, né? Então, não dá para a gente fechar.
e essa consciência, né, da gente se observar, né, e refletir no que cada coisa está trazendo para a gente de aprendizado. Então era isso, só para compartilhar. E nesse sentido tem um livro do Irving Yalom, né, psicanalista, psiquiatra psicanalista, que chama Quando Nietzsche Chorou. É um livro maravilhoso. E aí ele traz um pouco essa coisa, né, que antigamente, quando você estava doente, né, doente dos nervos, como eles chamavam, né, não existia esquizofrenia, psicose, autismo, doente, doente dos nervos, né, epilepsia, depressão, era tudo doente dos nervos. Eles falavam, olha, vai para uma instância terapêutica, né? Então você saía lá da Alemanha, você saía lá da Inglaterra e ia para a Áustria, ia para a Itália, né, para um lugar um pouco mais quente, mais alto, nas montanhas. E aí você falava, nossa, curei. Não, não é que você curou, é que você se afastou um pouco da família. Aí você voltava para casa, voltava as coisas. Lógico que não eram todos os quadros que isso acontecia, né? Mas em muitas vezes se viu que era isso. Quer dizer, você ia numa instância, você mudava a sua dieta, você comia diferente, às vezes você comia de forma regrada, você fazia atividade física tal. E muitas vezes tinham pessoas que falavam, oh, eu curei, né? O Nietzsche, ele ficava de instâncias em instâncias terapêuticas, ele era meio que frequentador assíduo delas, né? Porque tinha muitas questões ligadas ao sistema familiar dele, né? E a gente não sabe o que era o quadro orgânico dele, o que era o quadro familiar dele. Naquela época também não tinha um tratamento formal. A gente sabe que muitos médicos acompanharam ele. E o Irving Yalom meio que traz nesse livro como seria se Nietzsche tivesse sido tratado por Sigmund Freud, né? Como seria essa questão, né, desse encontro entre esses dois. E a gente sabe que o Freud foi muito influenciado, sim, pela obra aí de Nietzsche, apesar dele falar, não, nunca li, não, mas toda a questão do inconsciente e tal. Mas isso só para falar, né, Helena, que é uma coisa que você traz aí, tem vezes que sintoniza. E quando sintoniza, a gente fala, nossa, é igual. Mas, mesmo assim, a gente não pode fazer uma teoria geral da Joanete. Você sintonizou porque realmente, naquele momento, o campo abriu para você e, né, a conexão para você foi imediata. Mas, né, da mesma forma que o autista, que nem o psicótico, mesmo no hospital psiquiátrico, a gente tinha casos lá que, assim, assim, a junta médica, a junta dos psicólogos, fonoaudiólogos, tal, debatendo o caso, e a gente não conseguia fechar o diagnóstico. A gente fala, olha, esse caso aqui, ó, nisso aqui parece isso, nisso aqui parece isso, nisso aqui parece isso. E já que a gente não conseguia fechar o diagnóstico, tinha uma questão da terapêutica que ficava em dúvida. Qual remédio que a gente vai usar? Qual estratégia? Né? Então, existem casos que são inclassificáveis. E, às vezes, nesses casos, uma constelação ela traz outro olhar, de outra forma. Né? E foi isso que Virginia Satir fez. Né? Quando ela começou a trabalhar a terapia sistêmica de casais e de famílias, ela começou a atuar diretamente com as famílias e ela começou a perceber que fazer essas dinâmicas direto com a família, né, numa imersão, trazia resultados curativos. Ou seja, a cura está na própria família. A questão é qual a disponibilidade, presença, permissão que a família tem para olhar para isso, para tomar contato com isso. Né? Então, aqui no consultório mesmo, às vezes vem umas famílias aqui, cara, é uma gritaria, tal, lavação de roupa suja. E assim, não adianta, né? Porque fica nessa obscenidade. E outras vezes tem momentos mais tensos, mas a gente percebe que o sistema está aberto para tentar buscar outras formas de lidar, de se relacionar. Né? E, às vezes uma constelação familiar, como a gente viu no caso do menino,
Traz mudanças, não efetivas, mas traz algumas mudanças. Oi, Camila. Eu ia falar sobre isso, aproveitando que você está falando aí agora, que me chamou a atenção desse finalzinho aqui, né, em que ele fala, contudo, há pouco tempo ele voltou ao comportamento anterior. E aí eu fico lembrando das minhas formações, eu escutei muito assim, que Bert falava, que às vezes só olhar já faz a diferença. Agora, o nosso exercício, eu fico percebendo isso em mim, né? O nosso exercício na postura de solução, né? Eu acho que é tipo um vício, assim, né? A gente vai, começa a desintoxicar daquilo, de repente a gente dá uma recaída, e aí tem que lembrar que tem que voltar para o processo de desintoxicação para poder ir descolando daquilo, né? É, eu acho que eu pego eu mesmo, né, aí, Camila, como exemplo. Quer dizer, eu tenho clientes que, né, realmente, eu acho que era tão simples, né, a questão, que eu posso dizer que o procedimento terapêutico funcionou. Não estou falando de milagre, funcionou, terapeuticamente funcionou. Agora, eu sou um exemplo, eu faço terapia desde 95 e tá zoada a coisa. Não, não melhorou, assim, melhorou algumas coisas, mas tem muita coisa ainda para trabalhar. Então, alguns casos funciona. Agora, você não pode aplicar isso para todos os casos, né? Tamo junto, viu, Renê? Exato. Né? É um processo, são camadas, né? Com certeza, eu posso dizer que em muitos aspectos tem até o fator da idade, né? Da maturação, da etapa de vida que você olha para trás e fala, nossa, isso era um problema. Hoje, nessa perspectiva cronológica, não é. Né? Então, sim, a questão do tempo e da forma como você lida com isso cura muitas feridas, né? E às vezes você precisa do empurrãozinho aí, de uma homeopatiazinha, de uma constelação, de uma psicanálise. Quer dizer, eu estou falando do que, para mim, são coisas que têm força, né? Cada um vai encontrar aí a sua fórmula. Mas eu também tomo muito cuidado com essas falas definitivas, né? Ah, não, você vai fazer uma constelação, você vai ver lá, tua vida vai mudar. Cara, eu não sei quão profundo é a tua questão, né? E os casos que eu vi de psiquiatria que passaram por constelação, a constelação trouxe uma nova perspectiva só, tá? O cara não deixa de ser esquizofrênico, saiu da constelação, eu sou um novo homem. Calma, né? E se a gente for ver a série de Uma Nova Mulher, né? A segunda temporada já passaram alguns anos, né? E as meninas continuam indo lá, quer dizer, é uma caminhada, é uma jornada, né? A nossa mesma, de estudos, né? Estava falando para os alunos esse final de semana, né? Eu estou mais ou menos na quinta formação. E aí teve um aluno que perguntou, mas por que você está fazendo a quinta formação? Eu falei, porque eu estou ensinando vocês, eu percebo que ainda está faltando coisa, né? Então você continua estudando, tal, e você não tem uma resposta fechada definitiva, né? Até porque o Hellinger ele estabeleceu que essa abordagem terapêutica ela tem uma postura fenomenológica, né? Então aqui que a gente está em 12 pessoas, são 12 formas diferentes de ver, sentir e interpretar o fenômeno, né? Então, se a gente tentar estabelecer uma verdade nesse grupo, não vai sair nada. A gente vai talvez ter algumas ideias em comuns e outras opostas, mas uma verdade não. A gente vai ter 12 verdades, 12 versões. E enquanto for assim, a gente está no campo da constelação. E o Hellinger deixou assim, né? Mas muitas vezes, durante uma constelação, e a gente vê isso na constelação do Carlo, que vimos um sistema psicótico, já sabíamos que o pai é psicótico, o filho naturalmente também era. Ele afirma, mas isso é nessa constelação aqui, né? Então, ele não está falando que todo psicótico vai ter um filho psicótico. Mas se você pegar essa frase e tirar desse contexto, aí falar, o Hellinger dizia que todo pai psicótico tem um filho psicótico.
isso é um perigo, isso acontece, né? Não só na constelação, em outras áreas também, né? Mas o Hellinger, e isso eu posso afirmar, né? Porque eu e alguns que estão aqui viram isso, até o último momento ele estava estudando, até o último momento ele estava revendo a obra dele. Então, a gente fala de constelação clássica, a gente fala de movimentos do espírito, a gente fala de novas constelações. Ele foi revendo a própria terapêutica dele, assim como Freud fez. Ele não fechou e falou, oh, isso aqui é a tábula de salvação para todo mundo. Não. Né? Inclusive, né, recentemente, a Angélica Oliveira falou isso no CUDEC, ele mesmo falou, olha, eu não criei as constelações, elas já existiam. Eu me encontrei com as constelações familiares. Né? Então, você tem aí uma postura até muito humilde, né? Com toda a contribuição que ele trouxe para o campo da constelação, mas ele mantinha isso aberto. Né? Ele não fechou. Então, se a gente fechar, bem feito para nós, né, que fechamos. Né? Mas é isso, gente. Acabei deixando bastante páginas aí para a Cleusa, né? A Cleusa deve estar olhando assim, falando, esse cara ele não sai das 2 páginas, né? Mas tudo bem, Cleusa. Você vai continuar a partir desse ponto aí, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou façam para mim, ou a Cleusa está aqui, ela está acompanhando, e vamos ver como segue. Né? A gente já tem o próximo livro, então está tudo engatilhado. Agradeço a tua presença, Cleusa, agradeço as perguntas que vocês fizeram, agradeço a Cláudia pela leitura e passo a palavra aí para a Helena. Por favor, Helena. A Cleusa, para evitar que nem tinha do Marcos, né? As perguntas difíceis ficam para o Marcos, ela já está aqui, ó, para garantir. Exato, para que eu não fale mal dela, né? Ela tá, você não vai falar mal, não, estou aqui. Obrigada, Renê, pela sua orientação. Obrigada, Cláudia, pela leitura. Obrigada a todos pela presença, pelas colocações e até terça-feira que vem. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.